Bem-vindos ao Diversidades de hoje. Geralmente o Diversidades foca assuntos mais voltados à educação, a outras áreas que não sejam a área esportiva. Mas hoje, tendo em vista a relevância de mais um campeonato municipal de futebol amador realizado em Arroio do Meio e concluído na semana passada, o Diversidades agrega também a pauta esportiva no dia de hoje. E para me ajudar a debater esse assunto, estamos aqui com o Gerson Lagman, treinador do Soquelos Passo do Corvo, que foi campeão dos veteranos, o Marlon Maróstiga, né, treinador do Aspirantes do Cruzeiro, que também recebeu a taça, e aqui comigo a Adelene Goetens, que é a filha do Rubens Goetens, que emprestou o seu nome à taça do campeonato. O seu Rubens tem uma história de vida com a União, né? Tantas vezes participou da diretoria como presidente, mas muitas vezes também esteve no clube como ajudante, como parceiro nas promoções, sempre envolvido. Eu ouço dizer até que a vida do seu Goetens e do União, elas se misturam, né? De tão presente que ele esteve na vida do clube. Aqui conosco também o diretor da RTK, Elton de Andrade, que no decorrer da entrevista fará também a sua participação. O Campeonato Municipal de Futebol Amador, a Taça Rubens Goetens, envolveu aproximadamente 400 atletas e 17 times em 3 modalidades. A modalidade veteranos, que acontecia sempre aos domingos pela manhã. E como era o público aos domingos pela manhã, Gerson? Boa tarde a todos, cumprimentar os amigos aqui da mesa, nosso amigo Marlon aí de muitas datas aí já se encontrando nos campos de futebol. A Adelene, nossa amiga chamada carinhosamente de Baixinha. Isso. Agradecendo então o convite já para a gente conversar um pouco, trocar algumas ideias aí. E sobre a questão do público, a gente até se admirou que hoje em dia, querendo as nossas comunidades do interior, elas gostam, né? Prezam pelo esporte e pelas comunidades, e cada clube quando se encontrava um ex-atleta, um ex-jogador, uma pessoa que há muito tempo não se encontravam, e aí o público realmente foi acima da expectativa. Isso. E na tarde nós sempre tínhamos as disputas dos aspirantes e dos titulares, né? No domingo passado, nós tivemos a grande final dos aspirantes e dos titulares, mas no domingo anterior foi, né, Gerson? Isso. Foi no domingo anterior que a gente teve a final entre o Soquelos Passo do Corvo e o outro time. Era o Cruzeiro de linha 32. O Cruzeiro de linha 32, né? E nos conte, como é que tu vês o campeonato, né? Todos os anos sempre se insere essa categoria dos veteranos. Tu acha importante que tenha continuidade essa inserção dos veteranos? Eu acho muito importante, eu acho que tem que continuar. Por quê? Porque chega numa certa idade, os atletas vão baixando de nível, né? Então na parte da tarde já fica mais difícil deles conseguir participar. E é o que acontece, chegando nessa fase, né, da vida, eles começam a jogar nos domingos de manhã. Mas nem por isso que a qualidade diminui, né? A gente viu grandes jogos, né, mano? Grandes decisões aí, e a qualidade do atleta, daqui a pouco ele não tem a mesma força física, né? Mas a qualidade dele continua a mesma. Tu tens essa mesma visão? Tenho essa visão e ainda, primeiramente, agradecer ao convite e cumprimentar a todos que estão aqui. E ainda complemento, como um observador das rodadas, e eu fui em muitos jogos, as principais partidas de futebol, as mais disputadas, ficou a cargo da categoria veterana. Tá? Era onde não se tinha uma equipe que dissesse assim, olha,
essa é muito melhor. Eu até, antes dos jogos sair, comentava com conhecidos, porque o futebol na Rio do Meio é tão vivo que não acontece só domingo. Domingo é as partidas, mas aí já segunda começa a resenha, começa as conversas de bastidores já para a próxima rodada e o que aconteceu na passada. Então a gente conversa, vive o futebol lá e sempre se dizia, olha, essa categoria era onde que eu não arriscaria fazer aposta nenhuma, porque as equipes eram muito qualificadas, principalmente as duas equipes que foram para a final. Quantas tinham no total? São 6, né? 6. 6. Eram 6 equipes. Vamos até fazer menção, o Gerson me ajuda, até para honrar as outras equipes. Exato. Tínhamos nós, então, a Soquelos Passo do Corvo, que fez a final com o Cruzeiro de Linha 32, o Guarani Racing, o União, o Palmense e Forquetense. Forquetense. Isso. Forquetense, sim. Forquetense. Nós fizemos o último jogo da classificatória com eles em casa. Isso aí. Tá. E o Forquetense. Então são 6 equipes e volto a dizer, em cima daquele meu comentário, que as partidas das finais, as duas, tanto na casa do Passo Corvo quanto na Cruzeiro 32, foram 2 jogos de alto nível. Para mim, as melhores finais foram a cargo da categoria veterana. Porque, como ele disse, são veteranos, sim, de idade, mas o futebol, a perna não acompanha mais, mas a cabeça do jogador de mais idade, às vezes até é melhor do que o aspirante. O aspirante tem o correrio como ferramenta. E o veterano, ele tem o toque, aquela jogada às vezes mais bonita. Isso. Então foram jogos assim, eu fiquei muito contente de ver os 2 jogos. Inclusive no Passo Corvo foi num dia típico, chuva, frio. Até estava por cancelar, a rodada da tarde foi cancelada. Foi cancelada. Porque o dia não era para futebol. Mas deu uma partida, olha, E me lembro muito bem que a gente, querendo ou não, tem que se preparar para os almoços, né? Que aconteciam sempre após os jogos. E tu fica naquela expectativa, quantas pessoas vai dar? Tempo bom, normalmente o público é maior, né? E se eu falar para vocês que nesse domingo, com todos os intempéries que aconteceu, a gente serviu 160 almoços. Para um domingo desses é muito bom, né? É muito bom. Frio. Tava muito feio o dia, nublado, chuvisco, não tinha chuvisca? Tinha, né? Isso. Então, mesmo com o clima, a gente fez até um chamatório, o pessoal vinha almoçar lá, o pessoal veio. Foi um almoço muito bem servido, inclusive parabenizar a minha esposa, a gente almoçou em vários lugares, mas ela chamou a atenção muito bem o almoço, foi servido assim. Muito bom mesmo ali o atendimento e o jogo também, então marcou bastante essa final, principalmente para mim, né? A gente fala pelo que a gente vê. Gerson, é a primeira vez que tu é treinador? Não, é a terceira, mas antes a gente já acompanhava como dirigente, ajudava a fazer time, mas sempre envolvido. E já era vários anos aí que, como é que eu vou dizer, vinha batendo na trave. Então, nos últimos 4 anos, disputamos 3 finais. A primeira que ganhamos e uma semifinal que caímos fora ano retrasado para o Cruzeiro de linha 32. Então vocês já têm títulos? Não, é o primeiro. Nessa categoria é o primeiro. título. Mas as outras 2 oportunidades a gente acabou perdendo, né? E agora também vocês fizeram essa mistura de atletas com outro... Como Soquelos? Na verdade, o grupo Soquelos, nós somos em 19 sócios, né? É um grupo que se juntou desde 1997. E como eu tenho a proximidade com a comunidade, onde é que meu pai é presidente há 37 anos... Porque esse também, ele vive a comunidade. E também, se eu posso, quero mandar um grande abraço para ele, que no dia 22 teve de aniversário também. Eu sempre digo, né? Como o pai, é o nome dele? Hélio Lágrima. E ele, a vida inteira, foi o Passo do Corvo, né? Sim, ele é. Isso, se criou lá, e aí esse vínculo com a minha proximidade, da comunidade, e esse nosso grupo, a gente então optou e decidiu por estar representando essa camiseta. E deu muito certo. Até quantos anos podia jogar? 40. 40. Mas poderia usar, se eu não me engano, são 3 atletas até 35 anos, abaixo então dos 40. E o treinador não tinha que ser 60?
Lá nós fizemos ao contrário. Os jogadores eram mais velhos e o treinador era mais novo. Mas tu tem essa experiência de futebol? Sim. Eu te conheço muito da Labo. Isso, da bocha, né? É. Mas o que aconteceu? Em 2005 eu joguei muito futebol, né? Em 2005 eu sofri um acidente de moto, onde que eu fraturei a minha perna direita, colocando platina e parafusos. E aí, como não poderia mais estar lá dentro das 4 linhas, e a paixão sempre esteve presente, então vamos estar continuando lá dentro, mas do lado de fora, deixando para os outros, né? E daí começou Isso uma carreira como treinador. Exato. E conta um pouquinho como é que foi pro Cruzeiro a conquista desse título. Olha, se eu pudesse uma imagem para resumir esse título do Cruzeiro, eu usaria logo após a conquista, então, que foi nos pênaltis, eu usaria o abraço do nosso presidente Flávio com a sua esposa. Ai, sim, o Flávio Ali se foi- emocionou muito, né? Chego até eu me emocionar, porque eu me lembro da cena, foi muito próximo, né, que eu estava com a minha família também, com a minha filha, com a minha esposa. Ele é um apaixonado, né? Mas ela mais ainda. É. Eu cheguei à conclusão que ele sim, mas ela, na quarta-feira, antes do jogo, a gente, todas as quartas, em todas as rodadas, da primeira à última, nós nos reunimos, ou na quarta, algumas foram na sexta, mas todas as rodadas, inclusive quando era cancelada, a gente se reunia para conversar sobre o jogo anterior e também trocar alguma resenha. E sempre eles foram muito ativos, tanto o Flávio quanto a sua esposa. Quanto é? Mas na hora do título, o abraço deles assim, porque teve o jogo com o veterano, agora a gente vai interligar a coisa, o futebol é maravilhoso por isso, ele interliga muitas coisas. Na categoria veterano, o Cruzeiro chegou à final também, e com um time, a gente sabe, com um time muito qualificado. Alguns vão dizer que até diriam que eles eram favoritos, mas eu não uso muito eu particularmente no futebol, porque o futebol já nos mostrou que o favoritismo ele acaba quando 11 contra 11 entra dentro de campo. Mas por nomes ou até por história de jogadores, o Cruzeiro tinha um elenco muito qualificado e contava com esse título. Acredito eu que para eles foi muito frustrante, deu na trave e eles não puderam comemorar. E o aspirante, querendo ou não, era a última opção. Nós estávamos ali representando ainda, mas na nossa categoria tinha também um leve favoritismo no time adversário, que era o Rui Barbosa. Sim. Por todo o histórico que o Rui Barbosa tem, pelas equipes que montam, a gente era o patinho feio do local. Né? E isso se reverteu dentro de campo, mas eu resumiria esse título, que é o bicampeonato em 2005. 2005 o Cruzeiro foi campeão na categoria aspirante, então agora, 19 anos depois... Meu Deus, 19 anos depois. Eu sei que, voltando ao assunto do presidente e Da esposa. Na quarta-feira ela abraçou um por um e ela dizia assim, trazem esse título para nós. Então, nós fechamos o nosso encontro de quarta-feira com a imagem dela, né? Nem foi o Flávio também foi sempre muito emotivo, muito, assim, positivo, sempre muito conosco. envolvido, né? Mas ela veio assim ela participou e ela veio assim com uma vontade de ganhar muito grande. E eu disse, olha, e esses são um dos ingredientes que eu diria assim, que serviu para nós ter o algo a mais, porque a gente teria que ter algo a mais para jogar contra o time do Rui Barbosa. E esse amor dos nossos dirigentes, essa vontade de ganhar deles, ela entrou para dentro do vestiário. Então foi muito importante. Ai, que coisa bem linda, né? Eles são realmente muito ativos, muito né? aguerridos ali naquele momento, né? Voltamos em seguida com o segundo bloco, sempre com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Mas Meio. eu quero deixar a pergunta, já que tem alguns segundos, Isso se tu aí, me deu diga, a palavra aí. diga. Eu quero saber depois deles, foi fácil ganhar.